Fala aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aí para mais uma live. Vamos lá, esperar o Capitão Calaça. Ô, Pinei, bom. Ô, Calaça, guardando aí, meu irmão. E aí, mestre? Fala, meu irmão, beleza? Beleza, boa noite. Boa Boa noite. noite. O áudio aí tá 100%? Tá tranquilo? Para mim tá tranquilo aqui. O pessoal aí que entrou, boa noite, pessoal. Tá tudo bem aí? Estão ouvindo? O áudio tá bom? Manda uma mensagem aí no chat para dar um ok pra gente. E aí, vamos lá. Puder aí, né, mandar, indicar aí a live para outras pessoas. Quem acha que vai curtir aí essa discussão, eu acho que é bacana a galera indicar aí pra gente conversar e ter mais opinião também da galera aí no chat, vai ser legal. É isso aí. É importante, pessoal, vocês também participarem, tá? A gente vai abrir, vai falar o tema aqui um pouco e vocês podem participar. Manda mensagem aí, manda a pergunta, dúvida, questionamento, que a gente está sempre aqui para somar, tá bom? A ideia é essa, dividir conhecimento, somar mesmo. Beleza? Vamos lá, né? Vamos lá. Bora. Primeiramente, capitão, muito obrigado por você ter aceito. Pô, para mim é uma honra muito grande. Honra Ah, minha. você é uma das pessoas assim que eu tenho como referência mesmo, tá? É uma das principais referências que eu tenho, então eu sempre acompanho e estar aqui conversando com você nessa live, para mim é demais. Tô até É, meio ansioso, mas deixa de vamos onda, lá. rapaz. Verdade, verdade. É verdade mesmo. E assim, vou contextualizar para o pessoal, porque é um tema meio diferente, né? Sistemas complexos no treinamento de arma de fogo. Eu não sei se a gente já aborda esse tipo de tema, esse assunto, né? Nesse sentido, dentro da operação de arma de fogo, mas eu achei muito interessante trazer esse tema e principalmente trazer contigo, porque é, eu vejo muito as pessoas utilizando de alguns recursos, né, visuais, auditivos, buscando estratégias para gerar um treinamento. E também tem uma dúvida muito grande das pessoas que é assim, será que aquele treinamento que eu faço dentro do stand, dentro das unidades, vai estar tendo realmente um aprendizado? Qual é o limite disso, né? Então, a gente sempre vê esbarrar nesse questionamento, né? E quando a gente olha para fora da instrução, a gente vê que a ciência, né, principalmente a parte de tecnologia, a computação, ela já usa esse tipo de entendimento, né? Aí não só a tecnologia, né, mas o sistema financeiro, o sistema social, ele já fala dessa abordagem, dessa conceituação de um sistema complexo, né? E o corpo humano, o treinamento, o combate, ele é muito enraizado dentro do sistema complexo, né? O corpo humano, por si só, já é um sistema Nada mais com- complexo do que a nossa mente e nosso corpo, né? exatamente altamente complexo, né? E a abordagem, né, a voga mais intensa é justamente essa questão do treinamento cognitivo, como é que essas interações acontecem, principalmente porque quando a gente pega ali uma pessoa para o treinamento da operação de arma de fogo, ela já tem uma carga cognitiva de toda uma vida, de todo um histórico ali, né? Então, trazer esse tema à luz, essa visão, talvez pode ajudar as pessoas a entenderem até onde eu consigo e como eu posso olhar de uma outra ótica a operação de arma de fogo. Concordo plenamente.
bicho. E eu acho legal porque o conceito, né, de sistemas complexos, né, que ó, vai ser até legal que você vai poder detalhar aí para todo mundo que está assistindo, ele consegue englobar muito bem por que é tão difícil para a gente com relação à discussão a respeito de confronto armado, de protocolos, do próprio treinamento com armas de fogo, você conseguir definir absolutamente o que é bom, o que funciona, o que todo mundo tem que fazer agora no treino, né? Então, a gente conseguir aceitar isso e mudar, inclusive, nosso paradigma de análise do que é um bom treinamento, eu acho que é fundamental, porque muitas vezes a gente quer encarar um sistema que é complexo como se fosse um sistema simples, absolutamente previsível e controlável, onde você interfere no fator A e você tem o resultado B. Né? Então, é necessária essa discussão para que a gente consiga, principalmente, mudar o olhar, né? A respeito do É, treinamento. exatamente. Um dos pontos principais do sistema complexo que estuda, na verdade, os sistemas mais emergentes, os agentes emergentes ali, né, dentro daquele cenário, porque a gente tem, por exemplo, num sistema, o que seria um sistema, né? Você tem a organização adequada para que aquilo funcione. Por exemplo, o corpo humano, ele tem bilhões de células e essas células se organizam para formar os órgãos e esses órgãos, os seus sistemas, o cardiovascular, o motor, né? O sistema motor, o sistema de deslocamento, o sistema respiratório. Então, você tem todo um conjunto de células que está organizado ali para formar aquele processo até se dar ao ser humano, até a interação de todos esses sistemas juntos de uma forma coordenada e organizada para que o indivíduo funcione. Assim também o sistema nervoso, o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, a atuação do sistema nervoso autônomo. Então, todo esse conjunto, ele funciona naquele organismo ali. E quando a gente começa a olhar para o mais amplamente, e a gente vai adicionando ferramentas, vai adicionando o ambiente, né, toda essa complexidade que vem se aumentando ali durante o processo de treinamento e, consequentemente, lá no processo de combate, a gente tem um ponto que é fundamental, que é a não linearidade. Ou seja, 1 mais 1 no combate nunca vai ser 2. Por mais que eu treine, por mais que eu faça, por mais que eu consiga manter aquele treinamento alto, essa possibilidade dentro desse sistema de combate, ele não vai funcionar adequadamente. Né? Então, primeiro ponto que a gente precisa entender dentro de um sistema complexo que é o combate, que é o treinamento, é justamente essa questão da não linearidade daquele processo ali, né? E aí a gente precisa voltar o olhar de como eu consigo preparar melhor, por exemplo, cognitivamente, né? E quais são as ferramentas que a gente tem disponível, né? Recentemente, o senhor fez uma live falando sobre o uso do sistema visual, né? O Blazepad e outras ferramentas, né? Que muitas das vezes a gente traz como, algumas pessoas traz como a referência mais importante de todas, quando na verdade é um ponto daquele quebra-cabeça que vai ajudar a chegar àquele objetivo, não é? Verdade, porque tem gente que, por exemplo, olha para aquilo ali e acha, porra, então o cara tá querendo me dizer que treinar com uma luzinha ali que acende e apaga e tal é o que torna o cara um combatente. E, não, eu acho até que, inclusive, quem está utilizando não tá achando isso. Né? E se alguém em algum momento vai achar isso, tá equivocado. Né? Porém, a gente precisa ter um olhar amplo na construção, no planejamento do processo de treinamento, a gente conseguir entender o que é que a gente perde em cada treinamento, porque quando a gente compreende o que a gente perde em cada treinamento, a gente vai entender como a gente consegue cobrir essa perda com outro tipo de treinamento. Né? Porque sempre que a gente resumir a nossa preparação, se a gente entende preparação para o combate, por exemplo, você vai usar de vários recursos, ferramentas, vários tipos de conhecimentos para poder desenvolver uma competência. Mas, velho, a competência ela só se prova no combate.
Então, a gente vai ter que ter recursos para poder entender, poxa, quando eu faço só tiro no papel, eu tenho alguns problemas com estandismo, né? Alguns problemas com relação a um ambiente 360 graus, problemas com relação à percepção, com relação à tomada de decisão. Né? E onde é que estão todos esses aspectos? Onde eu estou trabalhando? Algumas coisas a gente consegue trabalhar com tiro seco, consegue trabalhar com airsoft, consegue trabalhar com arma laser, consegue trabalhar com simplesmente um aquecimento cognitivo ali. Então, a gente precisa ter justamente esse olhar, né? E às vezes eu acho só que, na verdade, é muita birra com o diferente, né? Que é uma coisa que se explica muito também. A nossa mente funciona assim. A gente tem muita resistência a qualquer coisa diferente, aquele, né? A gente é programado para ficar suspeitando de tudo e procurar primeiro o defeito. Né? Isso é bem natural. É. Uma das coisas que eu tenho visto, né, muito é justamente a questão, por exemplo, do uso do timer, que ele tem uma boa referência, ele dá uma referência muito boa para a gente quanto à questão de tempo, só que o vício do uso do timer como aquela ferramenta que realmente eu preciso atingir aquele alvo no mínimo tempo possível, pode tornar aquele treinamento uma cicatriz de treinamento, um vício de treinamento, né? E quando você usa e satura muito uma única ferramenta, você não cria uma adaptabilidade a outros tipos de cenários, né? Porque pela minha visão, né? Quando eu tenho o uso do timer e eu vicio esse uso para fazer, por exemplo, um saque velado e efetuar o disparo, eu posso criar uma ferida ali onde aquele estímulo auditivo, aquela referência cognitiva que eu dei para ele, somente daquele estímulo auditivo, não aconteça no momento real. E aí eu perca um time, uma janela de oportunidade, né? Então, a conectividade dentre esses tipos de ferramenta, dentro desses estímulos de ferramenta, ele precisa ser explorado, né, mais adequadamente para que a gente consiga realmente ter uma pluralidade nos estímulos, uma variabilidade, né? E Rapaz, eu eu tava vejo. conversando com... Ah, não, pode contar. Não, desculpa, pode Né, falar. eu estava conversando com o Rodrigo Menezes, sobre essa questão do timer, né? E ele falando, velho, não sei se eu uso realmente timer e tal. Que eu pensei que tem o ranço, um ranço que eu tinha também, justamente com essa coisa, né? Porque a gente é apaixonado, quando eu falo a gente, a galera, todo mundo no mundo do tiro, apaixonado pelo standard, que é você ter a referência numérica do quanto você é bom. Né? Então, a gente aprendeu isso na escola, porque a prova é de 0 a 10, a gente aprende isso por causa do vestibular, por causa, enfim, todo tipo de avaliação lhe dá uma pontuação. Se você passou daquele standard, você serve para aquilo, sabe fazer aquilo, é bom, é ruim. Né? Então, a gente tem esse padrão numérico. O teste lá do coeficiente de inteligência, a gente tem esse modelo referencial. E esse modelo referencial ele é muito interessante no sistema que ele é simples. Né? Tem isso daí, aí no sistema complexo a coisa muda totalmente o paradigma. Então, qual é muitas vezes o problema? O cara pega o timer e ele se apaixona pelo timer. Né? Então, ele vai associar que o ter sucesso, ser bom, ter efetividade está atrelado a alguns estándares, alguns padrões ali numéricos ofertados pelo timer. Há um menor tempo possível para o primeiro disparo, menor tempo possível para disparos, recargas, tal. Depois vai associar isso daí com um disparo preciso, etc. E aí eu falei, mas velho, vale a pena, logicamente, usar o timer, porque ele lhe dá informação sobre o seu desempenho. Informações, né, de tempo, de split, você tem parâmetros para colocar na sua análise. Então, parâmetros a mais são sempre bem-vindos. Né? Então, o timer é bem-vindo, as modalidades de treino cognitivo, o Blaze Pod, enfim, todas essas opções. O que a gente não pode é nunca esquecer de que ter um parâmetro a respeito da sua performance não está dizendo o seu nível de competência para a tarefa critério. Né? Porque uma coisa é como você resolveu fazer a avaliação daquela habilidade. Só que competência ela está associada ao problema e não simplesmente a habilidade. E quando a gente vai analisar o tipo de problema que a gente enfrenta no confronto armado, pode ser que a habilidade que salve sua vida é sacar de forma super lenta para não destacar nenhum movimento, para não chamar a atenção de quem está iniciando aquele assalto e que não lhe viu ainda como ameaça.
né? A gente percebe em estudos de caso que quando o indivíduo ele não é percebido enquanto ameaça, ele consegue trabalhar a janela de oportunidade melhor e consegue até menos impacto do estresse. Ah, todas as vezes você vai fazer um saque lento? Lógico que não. Tem em vários momentos em que você justamente precisa da máxima velocidade possível. E a gente tem que conseguir transitar entre esses extremos, né, com a habilidade perceptiva de quem tem um ambiente de treinamento e de experiências práticas que são condizentes com a realidade, né, do confronto armado. O problema é que muitas vezes a gente quer simplificar a realidade para representar isso num treinamento e fingir para si mesmo, para os alunos, para todo mundo, que aquilo ali, não, está todo mundo apto para o confronto, para o combate, é assim mesmo, vai ser desse jeito, né? Se não for desse jeito, que você não tinha treinado o bastante, né? Então É tem tudo essa. lindo, né? E você colocou uma expressão que é exatamente isso, né? É você estar apaixonado por uma ideia e não querer abrir mão dessa ideia, né? Às vezes você vê aquela ferramenta ali, não é isso aqui, é a solução de tudo, é isso Todos os aqui, problemas eu do vou mundo. usar, né? E é justamente onde você não vai ter mais aquela possibilidade de adaptação do sistema, porque o cenário ele vai mudar, né? A gente treina dentro de um cenário que é totalmente regulável, que até o timer, até a distância, até o alvo, o tempo que eu levo para esperar o timer acontecer, essa gestão dessa espera, né, dessa ansiedade para fazer o disparo, isso tudo ali é muito, muito confortável. Agora, quando você chega numa situação real, você tem que ter outras faculdades cognitivas, né? Você tem que pensar nisso. A gente viu recentemente, teve uma cena, né, de um rapaz que entrou no ambiente, ele se dirigiu até próximo a uma moça e o rapaz fez o saque lentamente para conseguir alvejar o alvo, né? E cessar aquela situação. Então, esses times, esses recursos, eles precisam realmente ser bem geridos, porque eu treino dentro de um ambiente regulável. Agora, quando eu vou para um ambiente não regulável, tudo o que der errado vai dar errado para te atrapalhar ali. Não tem jeito, né? E deixar o sistema adaptável é justamente buscar essa variabilidade, né? Dentro do treinamento, dentro dos estímulos. Um gesto motor, como por exemplo o saque, né? E alvejar um alvo, ele pode ser feito de diversas formas, de diversas variáveis, com diversos estímulos diferentes. E aí, quando você traz todo esse entendimento de que, olha, isso aqui é muito mais complexo, não é tão linear, não é tão simples assim, você começa a quebrar essas paixões que as pessoas têm, né, de determinados recursos ou determinados métodos, ou isso funciona assim e vai funcionar assim sempre, né, quando na verdade não é. Inclusive, ainda sobre essa questão desses parâmetros, né, de avaliar se algo está dando certo ou não, esse livro daqui mesmo, eu acho ele muito bacana, da John Vickers, sobre percepção, cognição, e fala do treinamento de tomada de decisão, né? Que é da teoria dela, The Quiet Eye, né? In Action, que ela fala sobre a questão do olho quieto, que é uma característica que ela acabou encontrando nas pesquisas dela sobre performance motora, né? Uma coisa que era contra-intuitiva à época dela, que as pessoas pensavam que a capacidade de movimentar muito os olhos para identificar, escanear o ambiente, né, e poder tomar decisões adequadas era característica de quem tinha alto desempenho em atividades motoras. E aí ela acabou percebendo que era meio que o contrário, né, que as pessoas com alto desempenho elas conseguem focar na coisa que interessa. Então acaba que o olho fica quieto. Mas o que eu queria dizer é que tem justamente um trecho do livro dela que ela fala sobre o paradoxo, né, da pesquisa sobre aprendizagem motora, né, a pesquisa moderna sobre isso. Que quando se avaliava antigamente se uma coisa ia dar certo, você aplicava um treinamento e aplicava uma avaliação e via o resultado. E comparava com outro modelo de treinamento. O que tivesse o melhor resultado de performance, pô, então esse é o melhor treinamento. E aí, só que qual é a perspicácia em um momento seguinte? Beleza, mas eu quero saber como essa pessoa vai estar daqui a um mês, esses dois grupos. Eu quero ver como eles vão estar daqui a um ano. E aí eles começam a perceber que as pessoas que apresentavam, muitas vezes, grupos que apresentavam em alguns modelos de treinamento, uma performance pior naquela avaliação imediata,
elas tinham mais retenção a longo prazo. Ou seja, elas mantinham aquela habilidade ali por mais tempo. Algumas performances que eram desengonçadas, bagunçadas, no momento que se avaliava, aquilo ali apresentava resultados posteriormente. E aí ela vai destrinchando várias questões a respeito disso, e uma coisa que chama muita atenção é como a gente cria ambientes previsíveis de treinamento, objetivando ser eficiente em um ambiente imprevisível. E isso, assim, é algo absurdamente sério quando a gente fala no treinamento para a utilização de armas de fogo, porque muitas vezes a gente mantém um ambiente super previsível do início ao fim das capacitações, das qualificações, do modelo de treinamento que a pessoa usa na vida dela, e sempre acreditando que aquilo ali vai servir muito bem para um ambiente imprevisível. Só que qual é o problema de você ter expectativa de previsibilidade exata, né, daqueles padrões, motores e tal, né, da expectativa de um sistema simples? É que você tem um índice de frustração grande e pouca flexibilidade cognitiva para lidar com as coisas que saem do rumo, né? É muito diferente da gente aceitar, por exemplo, que a gente está em um sistema complexo, a tarefa ela está em volta de um sistema complexo e que você precisa justamente desenvolver essa flexibilidade, dando variabilidade dos estímulos, né? Então, é diferente da gente treinar, por exemplo, para o tiro olímpico, né? Quando você observa que o nível dele vai usar sempre aquela arma, vai atirar sempre na mesma posição, na mesma distância, no mesmo alvo. Então, a gente vê que o modelo de treinamento está muito baseado na repetição com feedback, sem variabilidade de desgraça de nada, porque você quer justamente uma consistência, né, do monge, para você conseguir cada vez mais ajustar, fazer o ajuste fino, detalhe do detalhe do detalhe, para que você melhore a performance. Então, nesse modelo, quando a gente olha, por exemplo, fundamentos de tiro, eles são todos equivalentes, como realmente o nome sugere, são fundamentais. Todos eles da mesma forma, porque a respiração equivocada para o atirador olímpico é a diferença entre ganhar ou perder. Quando a gente vai para um sistema complexo, a utilização da habilidade de tiro em um ambiente com variabilidade, um ambiente imprevisível, aí você vai precisar relativizar os fundamentos de tiro. Cara, porra, como é que eu vou relativizar um negócio que o nome é fundamento? Cara, velho, mas você vai precisar fazer isso. Porque você vai perceber que nesse sistema complexo, essa variável da respiração, ela tem interferência, mas você não tem proposta com nível de controle que vai ser eficiente para o seu treinamento, para a sua aplicação em combate. Agora, você vai ter outras variáveis que vão ter consequências catastróficas quando elas vão interagir com o ambiente, com outras situações, enfim. Aí, quando a gente percebe isso, a gente vai ter uma visão que a gente vai precisar abandonar algumas coisas para investir mais em outras. E isso é uma coisa que tem uma série de implicações no resultado dos confrontos armados. Isso analisando simplesmente o uso da arma, né? Só que, porra, aí você vai analisar nesse sistema complexo o uso da arma, a sua disposição mental, a sua capacidade de percepção, a questão simplesmente da sua fisiologia naquele momento, quantidade de hormônio, quantidade de neurotransmissor, o fator ambiental. Teve exercício de tiro que a gente fez, simulado, que a diferença de meia hora, que era o fim da tarde, aquele lusco-fusco, aquela coisa ali do início, que está começando a perder luminosidade, e teve gente que atirou no indivíduo que estava tirando o celular do bolso. Qual foi a única coisa que mudou? Não, lógico, eram pessoas diferentes, mas a questão do horário. Até enquanto estava luminosidade total, 4 horas da tarde, zero situações de alguém disparar na pessoa com o telefone, só em quem estava segurando a arma. Quando fica ali 5h30 da tarde, aí tiveram 2 casos de pessoas que dispararam em quem estava segurando o telefone celular. Então, só para a gente, né, ter ideia do impacto, né, detalhe do detalhe do detalhe nessa complexidade na tomada de decisão e, consequentemente, num erro catastrófico para uma operação, por exemplo, uma ação policial, né? E aí a gente vem com aquele ponto justamente da inclusão do Force Enforcer, né? Do treinamento ali simulado, das possibilidades de mesmo um único cenário ter várias possibilidades diferentes, né?
Porque a gente tem também a predileção, né? O cérebro toma a sua decisão baseada ali com o seu recurso cognitivo, com as experiências já vividas, né? Então, a variabilidade criada dentro do mesmo cenário vai permitir com que a gente crie essa gama de possibilidades, né? Veja, né, há uma diferença de 30 minutos, praticamente, né? 30 minutos ali, e você já teve uma mudança no próprio estímulo por conta da mudança do horário e aí da luminosidade, de todos os outros aspectos que vem ali, né? Eu tive uma experiência há um tempo atrás, quando eu fiz um curso de combate velado aqui, e eu achei muito interessante, né? Que na época eles colocaram um capuz para levar a gente para fazer uma simulação. E naquele momento onde tirou o capuz de repente, fez todo aquele processo ali do início do assalto e tudo mais, apesar de ter sido ainda não tão assustador, né, digamos assim, como uma situação real, não me gerou aquele estresse tão grande como seria provavelmente numa situação real. Ainda assim, eu deixei passar várias lacunas, inclusive a segunda pessoa que estava no cenário, onde quando eu reagi, eu também fui alvejado. Então, você vê, e dentro daquele cenário, né, você percebe que muitas coisas não vão ser lidas ali naquele ambiente, dada a complexidade, mesmo que o cenário era pequeno, mesmo que o cenário era fácil de controlar, digamos assim, por conta da quantidade de elementos ali. Porém, a falta de experiência, de vivência cognitiva daquela situação me levou a tomar decisões ruins ali, né? O que depois daquele momento eu já saí daquela situação, daquele treinamento de força em force, com uma visão diferente ali, modificado cognitivamente por conta do índice de erro que foi causado ali e aquele impacto daquela situação, né? Poderia ter morrido se fosse uma situação real. Então, as simulações, o treinamento de força em force, ele vem justamente para agregar esse ponto de complexidade, né? Mas, assim, haverá um limite, né? Para a adaptabilidade do indivíduo. Mas é uma das ferramentas que a gente consegue trabalhar de forma segura, né? Digamos assim. Porque existe um problema no treinamento voltado para o confronto armado, que é uma coisa mais óbvia de todas, mas que eu gosto de dizer que o óbvio precisa ser dito, né? Porque se a gente treina futebol, você consegue isolar as habilidades, você consegue, né, reproduzir parte da reprodução de um jogo, fazer um escanteio, cobrança de falta, uma jogada ensaiada, tal. E você chega no final do treino, você consegue fazer o jogo. Você faz o amistoso. Então você vai para a tarefa, critério, para o objetivo final. Né? Como é que faz isso com confronto armado? Não dá. Então a gente percebe que nunca, nenhum treinamento que a gente fizer será cópia fiel da realidade, porque se assim fosse, teria o mesmo risco que o próprio confronto armado. E aí isso gera um. Porque essa fica a pergunta do vestibular, né? Então qual é o melhor jeito de treinar? Ou qual é o menos pior? Qual é o menos limitado? Né? E por isso que a gente tem assim uma gama gigantesca de propostas, né? E às vezes a gente tem o risco também de se perder na nossa tentativa de representar algo, né? Eu acompanho direto as postagens do Ferrolho Primitivo, que ele tem a acidez necessária, né, para poder escancarar ali as coisas que ninguém quer dizer. Às vezes eu fico puto com a postagem dele, às vezes eu fico incomodado, que é do ser humano essa porra mesmo. Mas eu gosto justamente de algumas observações dele, que é no sentido de que, porra, às vezes a gente se perde tanto em recursos quando a gente sabe que pode exercitar a tarefa critério, né? E a gente acaba observando isso em alguns momentos, por exemplo, no treinamento. Isso daí é clássico da atividade de operações especiais, de resgate de reféns, que é fazer o treinamento na casa de matar com um tiro real. Né? Sempre falei isso, falo no livro, tal, que para garantir que o treino seja com tiro real, você faz em uma casa que ela é toda falsa. Você faz numa casa que é grande, numa casa que está sem móveis, numa casa que tem que pensar todo o recurso lá para a questão de balística, para ninguém morrer. Você tem que fazer um puta controle de como vai ser aquele treinamento.
Você tem que, aí você não pode colocar, logicamente, figurantes, você vai ter que colocar alvos e tipos de alvo, aí, o alvo reativo, aí você desenvolve uma tecnologia de um balão para a caixa cair, para poder parecer mais. Aí toda essa estrutura fantasiosa para garantir o tiro real. Quando a gente podia pensar assim, porra, mas podia ser tudo real e só ter a parte falsa seu tiro. E utilizar airsoft, utilizar simulation e tal. Tanto é que hoje, né, mundo afora, o treinamento desse tipo é feito prioritariamente com simulation. Porque você prefere o quê? Velho, é melhor eu ter um elemento que não condiz com a realidade e todos os outros condizerem, né? É uma coisa que se relaciona muito com os sistemas complexos. Porra, eu vou pegar um monte de fantasia para manter uma coisa real do que eu fazer o contrário, ter tudo real e ter um ponto só de fantasia. Que é a questão do sistema da arma, que é a questão da balística, daquele disparo, tarará, do nível de recuo, o nível de estampido, né? Então, por isso que muitas vezes a gente acaba precisando mudar o olhar, porque esse é um exemplo da questão da casa de matar que sempre me incomodou. Eu digo, velho, será que, pelo amor de Deus, a gente não está percebendo isso? Só que hoje, lógico, né? Todas as unidades no Brasil acordaram para isso há bastante tempo. E lá fora, meu irmão, simulação até o talo com utilização de simulation. E às vezes a gente vai olhar o ambiente, pô, tanto o clube de tiro, isso no âmbito privado, no âmbito institucional, em vários modelos, várias capacitações, está ocorrendo a mesma coisa. A pessoa prefere o comodismo de ver um alvo com o número 10 com os furos, né? Que aquilo ali, pronto, ele é um atirador nota 10. Ele tem 100% de aproveitamento. Ele passou com louvor. Ele não errou. Né? Olha o que a nota 10 simboliza. Só que se você olhar, qual foi a prova? Porque, porra, as notas 10 não são iguais. Uma coisa é a nota 10 da prova que foi a 3 metros no alvo a 2. Outra coisa é você tirar 10 na prova que foi a 15 metros com um alvo, uma bolinha de 10 centímetros. Mas o número é o mesmo, né? Tirou 10, não errou. Então a gente tem muitas essas fantasias aí com relação ao treinamento. Inclusive, o fato de que muitas das vezes a pessoa vai para aquele treinamento sem a vontade de ir e sem o entendimento de que aquilo ali vai realmente fundamentar algum aprendizado, né? Se ele pode fazer o melhor treinamento, com as melhores técnicas, com todo o recurso que é disponível para ele, mas se ele não fizer uma imersão dentro daquilo e tornar aquilo real aqui, né, cognitivamente, vivenciar aquele processo, por exemplo, dentro de um cenário de simulação, se ele não vivenciar aquilo verdadeiramente, ele não vai chegar ao nível de realmente criar uma possibilidade de mudança, de um entendimento, né? Então, se ele participa daquilo. Até na própria simulação, a gente tem muito esse problema, a depender do desenho da simulação ou de como foi preparado aquele aluno específico para entrar na simulação, o cara entra e sai da simulação sem. Ele acha que entrou num jogo, ele acha que entrou na brincadeira, ele acha que entrou numa fantasia que não tem nada a ver com a realidade dele. Né? Isso às vezes pode ser culpa da preparação que foi feita. Eu acho que em último caso a culpa é do aluno, mas também às vezes a culpa é dele. Mas você tem a culpa às vezes do instrutor, do desenho daquela simulação, às vezes culpa dos figurantes que estão envolvidos também naquilo ali, e algumas vezes culpa do aluno mesmo. Né? Porque aí o cara vai e não sai. E outras vezes não, quando o negócio é bem desenhado, bem planejado. E quando eu falo bem planejado, não é muito recurso. Às vezes, com pouco recurso, você faz algo bem planejado que gera um impacto, bicho, no aluno, que ele realmente, porra, vira a chave, ele sai transformado, ele pensa naquilo ali por dias, semanas, meses, né? Ele toma decisões de vida ali importantes com relação a investir tempo para o treinamento, né? E que eu converso direto que muitas vezes a parte mais importante da instrução é o professor convencer o aluno a querer aprender. E isso, assim, porra, é uma delicadeza. São várias situações que precisam ser discutidas nesse tema, mas convencer o cara a querer aprender é muito importante que ele acredite no treinamento. Então, a gente tem muito esse problema, por isso que é muito importante que as pessoas aprendam a aprender, porque senão a gente fica tendo um investimento de tempo perdido. Isso eu já vi em muitos ambientes, em muitos lugares. O cara que vai fazer treinamento 10 vezes e quando você olha ele na 11ª, parece que ele nunca foi ali. Ele nunca treinou. Em outras situações, não. Você vê a pessoa no primeiro treinamento, no segundo já é outra pessoa. E, velho, o que é que está acontecendo, né? Em relação a isso. Então, acho que
E principalmente, eu repito, essa questão da mudança de olhar para o treinamento e essa compatibilidade disso com o sistema complexo é super importante. É isso aí. Moçada, a gente já está chegando ao final da nossa live aqui sobre sistemas complexos aplicados ao treinamento com arma de fogo. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma sugestão aí de questionamento que queira fazer, essa é a hora, tá bom? Teve um aí, eu acho que do Eliezer. Vamos voltar. Formas de treinamento, né, se é válido treinar isolando percepções sensoriais. Audição, visual, sinestesia seria uma boa ferramenta de resposta. Que eu não sei se você quis dizer se é isolar no sentido de restringir alguma delas ou de trabalhar apenas uma por vez, alguma coisa nesse sentido. Porque a restrição sensorial eu vejo como algo muito bacana, isso está relatado em várias referências aí bibliográficas, porque você consegue justamente simular coisas que estão na característica, estão na situação real, né? Que é justamente você não ter total luminosidade, você ter um ambiente com muito barulho, que isso lhe impede de perceber sutilezas ali da questão auditiva, você conseguir fazer treinamentos sinestésicos, que tem treinamentos que isolam, né? Você vai fazer aquele exercício com o olho fechado e depois vai fazer o comparativo, né? Porque você precisa dar um feedback do prejuízo que lhe gerou, né, aquele comportamento motor que não está bem consolidado. Então você faz a apresentação da arma com o olho fechado. Quando você abre o olho, porra, tá num lugar totalmente diferente, você, caramba, aí você tem uma ideia ali de prejuízo. Nesse sentido é bacana. Eu não sei a questão aí de trabalhar isoladamente a percepção. Não sei se era isso que está querendo dizer. Roberto pode. Não, eu acredito que seria nesse mesmo sentido, até porque o isolamento do, do, do sensorial ali teria que ter muito critério, né? Teria que ser com bastante critério se você fosse realmente isolar o auditivo, tirar o auditivo, mas qual motivo, né? Eu vou excluir essa referência dele. Eu posso realmente criar outros cenários que vão, de certa forma, prejudicar. Eu acredito que isso já é feito muito, né? Por exemplo, com um barulho de sirene, um grito, ou E algo desse sentido, né? Mas também há um nível aceitável para que você faça, tem que ter métricas e objetivos bem estabelecidos, não simplesmente colocar aquele estresse de ruído muito grande por colocar, né? Senão você acaba prejudicando o processo ali natural de aprendizado daquele indivíduo. Há pessoas que precisam passar, há um estágio, né, de evolução no treinamento. Então, para que eu consiga passar para uma outra etapa, eu preciso ter consolidados padrões ali. Então, eu preciso ter métricas, preciso ter consolidado padrões de movimento para que eu consiga estimular, né? E o próprio treinamento, como você bem colocou, por exemplo, entrar num ambiente, numa casa onde já está um pouco escuro, você já estimula essa questão da visão, né? Da restrição visual ali daquele indivíduo, né? Mas tem, tudo sempre com muito critério. tem uma ferramenta que a galera vem utilizando bastante aí no treinamento, por exemplo, de vôlei, de golfe, de basquete, de tênis, de tiro também, que é um óculos que ele fica opaco em momentos específicos. Né? Você tem referência e não tem. E aí ele tem alguns modos de trabalho, né, para o treinamento. Por exemplo, tem uns que ele fica meio que estroboscópico, ele fica opaco e fica normal, numa velocidade muito grande. Isso faz como se a gente estivesse tirando alguns frames da informação visual, né? Meio que para poder criar um processo de adaptação para que ele, com menos referência visual, consiga ainda eficiência no comportamento motor. Né? Aí, assim, tem vários, assim, tem no AliExpress, tem, né, os mais caros aí, mais originais, tem proposta também para o tiro, já vi o pessoal vendendo para a questão do tirar o prato. E aí eu não sei a validade específica, né, do quanto isso é bom, tal, mas tem essas propostas. Então, assim, a restrição sensorial, ela é utilizada, né, no treinamento. O que a gente vê muito na prática com relação à questão tática. Restrição visual, o exercício de capuz, você ser levado,
né, sem referência visual para um ponto específico para o início de uma simulação. Serve bem porque você, primeiro, né, vai ser colocado num ponto ali para depois você tomar consciência do ambiente. Você consegue muitas vezes simular com isso a questão do foco atencional. Então, falo muitas vezes que o capuz, ele é, por exemplo, o celular. O celular ele vai funcionar exatamente da mesma forma que um capuz que você deixa de ver o ambiente. Porque é isso que acontece. Você para de... Porque a atenção, ela funciona assim. Para você focar em uma coisa, você precisa anular o resto. Então, né, tem gente que tem uma habilidade o quê? De ter uma atenção alternada muito boa, né? Então, você vai de um para o outro. Então, celular, ambiente, ambiente, celular, ambiente. Você fica nisso bem rápido. Parece que você faz duas coisas ao mesmo tempo, mas ninguém faz. Né? Então, outras situações não. O cara fica completamente alheio à realidade. A pessoa chega, bate no vidro do carro. Eu já tomei esse tipo de susto aí. De parar no semáforo e fazer alguma coisa no celular e me dar conta com a pessoa batendo ali no vidro, porque vai limpar o vidro. Beleza, ia limpar o vidro. Se fosse o assalto à execução, né? O tempo que eu teria. Então, essas são coisas que precisam ser simuladas, precisam fazer parte do treinamento, porque a partir do momento em que a gente desenvolve a habilidade com com a ferramenta, no caso com a arma de fogo, o próximo estágio precisa ser variabilidade, porque a variabilidade é que vai desenvolver a sua flexibilidade para saber o quanto vale a pena usar um tipo de habilidade ou outra nas centenas de opções, né, para você conseguir ter sucesso. Porque se o cara for deixar aquele treinamento, por exemplo, estático, que você fica na posição perfeita, na inclinação perfeita, né, para o engajamento, tudo perfeito, enfim, você, quando chegar numa situação que você tem que atirar todo escancarado, deitado, torto, para poder aproveitar ali um tipo de abrigo, e aí você fica assim, e aí, como é que ficou aquele treinamento lá, que era tudo bonitinho, e agora tá tudo errado aqui, como é que eu faço para ter eficiência? Então não posso atirar? Aí vai ter que atirar, e aí como é que você atira bem nisso, né? Como é que você consegue ter confiança que você tem uma margem ali de sucesso, né? Porque você vai precisar ter essa experimentação no treinamento. Né? Inclusive no processo de conscientização, né? Às vezes a pessoa acha, o exemplo do celular, acha que não tem nada a ver, que ele consegue fazer. Você passando por esse processo e restringindo, você pode até mesmo criar essa consciência nele do seguinte: você não vai conseguir. Vai ter janelas ali onde você vai ser bloqueado. Então, essa atenção ali, principalmente no processo de serviço ou no deslocamento, né? É, 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 é importante. Tem uma situação que aconteceu muito interessante. Até tava eu e o Chalub faz um treinamento lá onde eu trabalho, né? E aí a gente tava fazendo lá e uma pessoa dentro da academia estava dentro da academia, ela saiu pela porta, foi para o lado de fora para mexer no celular. Ela podia ter feito aquilo dentro da academia, ela estava protegida ali com a gente, né? Mas ela decidiu sair. Então ela se colocou em risco, anulou o campo visual, né? E aí restringiu esse campo visual e se colocou numa situação ali de risco, né? Então, para ela, poderia ter perdido o celular, poderia ter acontecido alguma coisa, mas há determinadas pessoas, né, com determinadas exposições que podem realmente passar por uma situação ali até mesmo de processo de busca de execução, né? Então, a gente tem que estar atento, tem que estar preparado, porque se, independente, por exemplo, se sou eu um civil ou um policial, se você está armado e chega e é abordado por um bandido, ele vai te tratar da mesma forma ali, ele vai querer reagir para tomar aquele equipamento. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, principalmente o civil que deseja ter o equipamento para poder se proteger, né? Ele tem que ter essa responsabilidade de que ele tem que minimizar o máximo de risco para que o uso daquele equipamento seja um uso um pouco mais consciente, mais controlado ali, E até né? É, porque a gente tem que encarar os dados, né? E quando a gente verifica o estudo sobre o processo de violência no âmbito urbano, os confrontos armados, a gente vai perceber que existe uma área de estudo que é o comportamento de risco, ou seja, o quanto o seu comportamento, o seu dia a dia, o seu estilo de vida contribui para que você tenha maiores chances de participar de um confronto armado. E aí a gente se pergunta, no esforço de treinamento,
qual é o esforço mais eficiente? Será que o esforço em desenvolver uma habilidade ao nível em que garanta que você ganhe os confrontos, vença os confrontos, e aí você tem que compreender qual é a complexidade de um confronto armado, né? Antes de fazer essa escolha. E você tem um esforço em lhe tirar do comportamento de risco, que é justamente lhe colocar com protocolos, com a consciência dessas consequências, trazendo os dados, trazendo os estudos de caso, para que você consiga adotar um estilo de vida que você saia desse potencial do envolvimento de um confronto armado. Então, quando a gente encara a realidade, né, observando a complexidade da coisa, né, que a gente não pode ser reducionista com a interpretação do confronto armado, aí a gente consegue tomar decisões que são muito melhores, inclusive investir, às vezes, menos esforço com mais resultado. Com menos esforço, Exatamente. consegue mais resultado. E simplesmente encarando a realidade. Que hoje, por exemplo, um componente extremamente ignorado pelos policiais e pela sociedade é que em diversas instituições o que mais está acontecendo é o policial se matar e não ser morto por criminosos. Então, peraí, se a gente quer que o policial não morra, né, a gente também precisa batalhar para que ele não se mate. Né? E o que a gente está fazendo? O sistema complexo, a realidade é essa. Então, às vezes, o que a gente fala de esforço de treinamento, pode ser que o treinamento não tenha nem a ver com relação à habilidade do uso da arma. Né? E encarar um sistema complexo é isso. É você conseguir Exatamente. perceber que a de fatores podem resultar os prejuízos, só que a gente fica muito bitolado em achar que não, eu tenho que ter a arma melhor, a munição melhor e treinar mais saque para poder atirar mais rápido. Nem sempre é isso que salva as vidas. Né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui, deixa eu achar aqui ela, do Steve underline Silva. Como o medo atua na parte cognitiva e parte motora durante uma ocorrência, uma troca de tiros? É o tipo de pergunta que Bacana. meia hora de resposta. Mas a gente vai observar um negócio que é interessante são as projeções, né, do nosso sistema límbico e que justamente é onde a gente vai ter estruturas que são muito ativas em situações de risco. Né? E a gente vê como, por exemplo, a amígdala cerebral, né, que muita gente chama ela de caixinha do medo. E isso tem uma projeção para uma série de áreas. Isso modifica, eu acho que um conceito muito bom a respeito de como funciona essa atividade cerebral para a apresentação de um comportamento é um modelo de consenso distribuído, né? É como se tivesse um cabo de guerra entre essas estruturas, que você tem áreas visuais, áreas motoras, sonestésicas, e você tem uma área ali de avaliação emocional. Isso é muito ruim ou isso é muito bom? Isso me lasca muito ou isso daqui me dá chance de me reproduzir, né, de passar meu gene adiante? Se o negócio for muito ruim, a gente evita. Se o negócio for muito bom, a gente busca e quer repetir. Então, esse sistema de avaliação faz com que a gente automaticamente meio que direcione para padrões de conduta. Então, se o estímulo é muito ameaçador e está muito próximo, a gente vai ter basicamente uma determinação ali ocorrendo, mesmo sem controle consciente, de que aconteçam padrões de resposta de preservação. Quando a gente já está mais longe ou não percebe o estímulo como tão ameaçador, a gente já tem um padrão de conduta que você consegue ter mais capacidade de raciocínio, né? Analítico, né? Consciente, mais lento. Então, o sistema emocional e o medo um dos pilares, né, da preservação. Ele justamente condiciona que a gente escolha um plano ou outro, mais arriscado, menos arriscado, para que a gente consiga mais chance de sucesso na sobrevivência. Isso é algo central para a qualidade da nossa resposta motora, porque justamente ele trabalha naquele modelo, né? É melhor uma resposta rápida, desengonçada, do que uma resposta perfeita que não vem a tempo. Nossa mente ela faz essa ponderação. Então, essa resposta rápida, né, e desengonçada, ela pode muitas vezes não identificar direito o estímulo, ela pode ter um padrão motor, né, que é mais próximo de um padrão estereotipado, e não uma coisa com aquele ajuste fino específico, mas ele é rápido o suficiente.
né? Quando a gente consegue elementos como mais distância ou antecipação, ou seja, eu já sei o que eu estou esperando, então meu processo cognitivo de resposta está acontecendo com mais tempo e vai vir com maior qualidade. Então, essa reflexão a respeito do medo, né? E o medo é um mecanismo de preservação. É ele que faz a gente olhar assim para o prédio. Eu não sei se isso acontece com vocês ou é só loucura minha, mas eu sempre estou num Não, lugar alto. Como deve ser cair daqui? Porque curiosidade também é uma emoção muito importante para a aprendizagem. Só que nesse momento a sua curiosidade vai lá, porra, como deve ser cair? Mas o seu medo, ô, seu tapado, você só vai ver isso daí uma vez, você vai morrer. Não vale a pena, né, testar isso agora. Então é o que a gente consegue também no âmbito da tomada de decisão em operações, em ocorrências, em situações, né, de violência para a gente conseguir se preservar. É o que eu costumo dizer, assim, de forma simplificada para os alunos, o seguinte: olha, o seu cérebro, ele é uma máquina de ajuste. Ele vai te ajustar ao ambiente, àquela situação. Agora, o padrão de movimento que você vai utilizar é o que ele tomar a decisão dentro do leque de movimentos que você já treinou. Não dá para inventar uma coisa na hora. Ele vai usar. Agora, o nível, né, se vai ser desengonçado, ele vai ajustar nas possibilidades que tiverem. Então, esses ajustes, né, e essas influências que a gente tem do sistema nervoso para o corpo, né, para o movimento, elas são determinantes. Então, não tem como a gente tentar criar uma expectativa de que na hora eu vou planejar. Não, o seu sistema nervoso vai tomar conta e ele vai executar a decisão baseada na experiência que ele já viveu e na situação a qual você se colocou, né? O, Então, também esses aspectos vão... o Fóssil Fóssil, ele acho que promove um pouco isso. Com certeza promove. A gente, pô, várias simulações em que você monta um cenário super simples, bota uma restrição sensorial ali, ó, você vai ser colocado numa cadeira, na frente de uma mesa, em um bar. Essa simulação ocorre em um bar, né? E daí por diante, né? Você, a partir do momento que a gente tirou a venda aqui, você toma suas próprias decisões e sabendo que pode acontecer tudo, inclusive nada. Beleza? É um dia normal que você foi encontrar um amigo seu no bar, você chegou primeiro, ele vai chegar daqui a pouco, você vai estar esperando. Tranquilo, tranquilo. Aí você coloca, o cara tá ali esperando e com a venda, pode chegar no peito dele aí e verificar o coração. A depender da pessoa, lógico. Às vezes, meu irmão, tá um ataque cardíaco desgraçada. Né? O cara fica num estado de hipervigilância absurdo. E é muito interessante que o cara vai vivenciar problemas com a memória, problemas de percepção do ambiente, visão de túnel, um prejuízo motor gigantesco. Tem cara que ele pega uma cerveja e quando acontece a situação, ele saca, empunhadura simples, fica com a cerveja na mão, dispara. E às vezes o cara passou 2 horas ouvindo teoria sobre isso, ele não acredita. Mas aí ele passa 30 segundos de simulação e ele faz. Ele vive. Então, meu irmão, a diferença para o cérebro de você assistir um vídeo, ver um slide e você viver aquilo que foi dito, meu irmão, é uma coisa assim, né? Se a gente conseguisse mensurar mais, transformar em dados esse tipo de experiência, a gente ia ver que vale a pena demais você gastar dinheiro, por exemplo, em estruturas de treinamento complexo, de treinamento de realidade simulada, como tem a cidade da polícia lá em Goiás, como tem da Academia Nacional de Polícia da Polícia Federal em Brasília, como tem a favela lá cenográfica no COT da Polícia Federal, enfim, e vários outros locais que investem nisso aí, né? Nos Estados Unidos ainda mais, que os Estados Unidos transforma qualquer lugar em um lugar de treinamento a depender do interesse. Lá na França também a gente fez treinamento em boate, em prédio administrativo, em escola de ensino médio, né? E aí você vê que a experiência é totalmente diferente, a riqueza da coisa e a sutileza que você vai percebendo, né? Que às vezes, velho, uma missão completa ela dá errado por conta de um cadeado, por conta de uma ferramenta que a pessoa não soube utilizar, não soube aplicar, e a gente não consegue ter essa noção do impacto simplesmente falando no slide, ó, esse instrumento aqui é muito importante, pode ser que a missão fracasse só porque a pessoa não sabe usar ele, tarará. Bem legal. Exatamente, exatamente. Pessoal, é isso. O ponto central aqui é o que a gente precisa entender que o treinamento com a arma de fogo, ele é um sistema complexo. Ele é um sistema que demanda muito mais fatores
do que simplesmente aqueles iniciais e básicos que a gente tem na linha de tiro, dentro do stand, num ambiente controlado de fim de semana. A gente precisa entender isso e olhar os recursos, né? Não com a paixão de que isso aqui funciona e é perfeito e eu tenho a lanterna X e que eu vou fazer. Não, você entender que existem recursos, os recursos precisam ser utilizados e a gente precisa criar uma variabilidade para que a gente tenha uma caixa de ferramentas cognitiva muito mais ampla, né? A biomecânica, ela é importante, ela tem o seu papel, é fundamental para que a gente evolua nesse tema, mas principalmente o ponto cognitivo, ele controla todo o processo da biomecânica. Então, não, a gente precisa evoluir no tema da biomecânica, precisa evoluir no tema da biomecânica, a gente precisa mostrar e trazer luz a isso, e provar determinadas coisas com artigos, com estudos, pautar isso mais, mas entender que as interações cognitivas vão se sobressair aos pontos de treinamento, mesmo que você tenha o maior recurso motor ali à disposição. Tá? E isso vai fazer diferença lá na frente. Então, a gente precisa criar todo esse processo, né? Desde o estado nutricional daquele indivíduo, desde o estado de treinamento físico, né, daquele indivíduo, do treinamento técnico, até chegar realmente no ambiente onde é o combate, que aí ali, de alguma forma, a gente vai ter que provar que todo o processo de treinamento teve êxito, né, para que a gente sobreviva e vença aquela batalha ali, né. Calá, você quer fazer suas considerações finais aqui, por favor? Pô, meu irmão, só agradecer, né, pela oportunidade. Essa temática ela é absurdamente importante. Ela precisa ser feita sobre várias nuances, porque a gente sabe que uma hora de discussão a gente não consegue dar cabo de tudo que precisa ser discutido. Mas é muito bacana que a gente, né, consiga falar sobre isso, que a gente tenha muita gente participando, isso é super bacana também, vários operadores de segurança pública, atiradores, entusiastas, né, dessa temática, para que a gente consiga estar sempre multiplicando aí o conhecimento, compartilhando da realidade do que é o confronto armado, e quando a gente aceita a realidade, a gente consegue traçar uma estratégia mais adequada para poder combater, para ter performance, para conseguir vencer, para ficar vivo. E É é isso isso aí, aí. meu irmão. Ó, E tendo mais oportunidades, estamos juntos aí. então, muito obrigado, tá? Muito obrigado a todos que participaram. Fiquem com Deus, uma excelente quinta-feira e até breve. Valeu aí. Obrigado, gente. Abraço. Valeu, mesmo. Valeu.